no online. Você que está online, fique atento, porque Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo através da palavra que será ministrada pelo pastor Joabe. Os irmãos da nossa igreja, de São Europa, se tiver alguém nesse momento já online, vocês são convidados, se ainda não tem ministros convencionados, trazerem os dados e a foto para fazer a credencial de ministro. E os irmãos membros, diácono e diaconisa, trazerem os dados. Todas as terças-feiras nós estaremos com o nosso irmão jovem Marco, que estará ali na sala, elaborando as carteirinhas. Queremos que todos tenham sua carteirinha de membro, de diácono, diaconisa e etc. Amém? Feche os teus olhos aí, mais uma vez. Pai soberano, nós te agradecemos pela oportunidade, não somente de passarmos um tempo orando, como também de ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, ela sempre alcança, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito, ela fala conosco. Tua palavra responde os nossos questionamentos, tua palavra resolve problemas impossíveis ao homem, tua palavra dá vida, tua palavra é o alimento da nossa alma e do nosso espírito. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz ainda nesta noite. Embora o Senhor já falou conosco desde o início, eu te peço que aqueles que estiverem online também, assistindo, participando, que possam receber aquilo que eles precisam. Eu declaro em nome de Jesus que durante a ministração da tua palavra, nenhuma força maligna, nenhuma perturbação na mente daqueles que estarão ouvindo a tua palavra vão alcançar eles. Pelo contrário, todas as mentes eu declaro livre para receberem a semente, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para os queridos irmãos. Ainda de pé, vamos ler Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11, somente 4 versículos. Esse texto já foi falado, já foi pregado aqui. Nós não queremos mudar nada, só queremos acrescentar, porque a Bíblia é sempre nova, né? Às vezes um versículo fala com você de um modo, comigo de outro, e com cada um de um modo diferente, e assim todos somos edificados pela revelação da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Antes de, em primeiro lugar, eu gostaria de citar uns particulares aqui a respeito da igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia ficava em uma área vulcânica. E no ano 17 depois de Cristo, não no século 17, no ano 17, houve um grande terremoto que destruiu toda a cidade. O povo ficou praticamente à míngua. E o imperador Tibério deixou que o povo ficasse 5 anos sem pagar os tributos a Roma, para que eles pudessem reconstruir a cidade. E por coincidência, na mesma data, no mesmo ano, 17 depois de Cristo, houve um
terremoto também em Sardes, que ficava a 45 quilômetros de Filadélfia. E a cidade foi totalmente também destruída. Não sabemos se esse terremoto foi provocado pelo vulcão que havia em Filadélfia, mas o povo certamente padeceu muito. João escreveu o livro de Apocalipse, segundo os mais conservadores, entre o ano 81 e 96 depois de Cristo. Há quem afirme 90 e a 92, mas eu prefiro ficar com os mais conservadores, que é entre 81 a 96. Então, muitos anos, mais de 50 anos se passaram depois desta destruição da cidade. Jesus fala que, tendo pouca força, eu não sei se essa pouca força seria porque teria poucos membros, porque falta de fé não era, porque eles guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus. Então só guarda a palavra e não nega o nome de Jesus quem tem fé. A Bíblia não fala qual foi a situação, mas o Senhor pôs uma porta diante deles que ninguém poderia fechar. Quem sabe, irmãos, esta era uma porta não de entrada, mas de saída, uma porta de solução de problemas. Nós ouvimos aqui o pastor Pacheco e a sua esposa, os dois falaram mais ou menos quase dentro do mesmo assunto, sobre a fé, sobre o desânimo, sobre a situação da igreja atual. E se você também está com essa mesma visão, essa mesma percepção, que o avivamento comece por você, porque deve começar pelo altar, é verdade, mas se cada um de nós guardarmos a fé, ainda que ela seja pequena, muitas das vezes a gente pensa assim, eu queria como os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez eles quisessem ter uma fé do tamanho de uma abóbora. Jesus não disse que a fé dele, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, não, diz como um grão de mostarda, é um termo comparativo, porque ele disse que era a menor das sementes, mas não era essa mostarda que nós conhecemos, um arbusto pequeno, porque ele disse que as aves do céu se aninhavam nos seus ramos e os animais do campo se abrigavam debaixo dela. Então o que ele quis dizer? Vocês não precisam ter uma fé grande, do tamanho de uma laranja, de uma abóbora, de uma melancia, basta que seja pequenininha, mas essa fé pequena tem que fazer coisas grandes, como esse grão de mostarda faz. E aqui fala realmente de fé. E além disso, eu encontrei dentro deste versículo 8 aqui, coisas que Jesus falou quando esteve aqui, Paulo falou, e vemos a confirmação. Olha só, ele tinha pouca força. De que vocês se lembram? Eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 2, 12, de 7 a 10. Olha o que Paulo fala a respeito da força. 2 Coríntios 12. Aleluia. Glória a Deus. 7 a 10. É um texto com um pouquinho longo, mas nós vamos ler. E para que ele não exaltasse, Paulo aqui, ele está falando da sua visão celestial e do espinho que ele tinha na carne, que ninguém sabe o que era. Alguns queriam dizer que fosse cegueira, porque certa vez ele escreveu, parece que é aos Coríntios ou aos Gálatas. Veja com grande letra eu estou escrevendo. Né? E pelo fato de quando Jesus o encontrou, ele ficou cego. Mas diz a Bíblia que as escamas caíram dos seus olhos, ele foi curado. Então eu não creio que era cegueira. Então ele está falando desse espinho. E para que não ele me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então ele está falando qual que era o espinho. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando Jesus disse essa palavra para o anjo da igreja de Filadélfia, quando eu li esse texto, eu lembrei disso. Quantas das vezes a gente se sente fraco e usa esta fraqueza como motivo de desânimo, como motivo de frieza, como motivo de incredulidade? Usamos esta fraqueza até dando ouvido àquela voz maligna que vem, ó, Deus não está te ouvindo, Deus não está te escutando. Olha, quando você é fraco, então é que você é forte. Cuidado quando você se sentir forte, narizão em pé, está tudo bem, eu sei, eu faço, eu posso, eu estou cheio da graça. Cuidado com isso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Na fraqueza. Então tire força da fraqueza. Paulo sentia prazer nas fraquezas. Já pensou? Gente fraco busca refúgio, às vezes no lugar errado, chega em um irmão, não desprezando ninguém, ou uma pessoa que está pior do que a gente para buscar refúgio. O refúgio está aqui, ó. Glória a Deus. O telefone de Deus é 00. É 00, é 2 joelhos no chão. Então, toda vez que eu me sinto fraco, eu me fortaleço, porque eu aprendi isso. Eu aprendi, porque eu sei que quando eu estou fraco, eu entendo que eu não posso nada sem Jesus, eu não sei nada sem Jesus, eu não tenho nada sem Jesus e não sei nada sem Ele. Aí então é que eu vou dobrar os meus joelhos e Senhor, eu preciso da tua graça. Irmãos, nós precisamos aceitar mais a graça de Deus, receber mais a graça de Deus, porque além de sermos salvos pela graça, é a graça que nos salva assim. Pela graça, irmãos, pela graça de Deus, ela é que nos fortalece e que nos dá vigor, tanto físico como espiritual. Muitas das vezes deixamos de cuidar da nossa saúde. Cuidado com isso. Cuida da saúde. O pastor falou aqui, uma gripezinha, se não é curada, vira uma pneumonia, uma tuberculose. E aí você, nesta situação, certamente você terá menos força. Salomão, em Provérbios, parece que escreveu: se te mostrares fraco no dia da angústia, no dia da luta, a tua força será pequena. Então não mostra a tua fraqueza para os seus problemas, para a sua dificuldade. Mostra a grandeza do teu Deus, porque nele você pode todas as coisas. Amém. Paulo sentia tanto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas tribulações, nas perseguições, na necessidade, que ele escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas das vezes entendemos isso errado? Quando nos sentimos fortes, nós em nós mesmos, eu posso tudo. Aí é o primeiro probleminha que tem, o pastor, olha por mim, mas você não pode tudo. Leia alguns versículos antes. Paulo diz: sem ter abundância, sei passar necessidade, sei estar aflito, sei ser consolado. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode ser fraco, você pode passar necessidade, pode sofrer injúria, perseguição, desânimo, frieza, pode tudo, que Deus te fortalece, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fiquei pensando nisso. Tendo pouca força, guardou a minha palavra e não negou o teu nome. Quantas vezes a gente se sente forte e nem sequer pega a Bíblia para ler? Quantas vezes nós estamos fortes diante de um problema, não nos lembrando do que a palavra nos deu, e Deus nos diz, por exemplo, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Oh glória, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Quantas vezes a gente se sente forte e acha que não depende de
pouca força, guardastes a minha palavra. João 14, 21, Jesus fala assim, ó, presta atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não adianta a gente cantar aqui, seja no louvor ou congregacional, eu te amo mais do que tudo. Será verdade? Não tem outro bem além de ti. Será que nós temos um outro bem? Será que nós não temos um outro bem além de Deus? Será que nós guardamos a palavra? Porque ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Meu Pai o amará, diremos para ele, faremos nele morada. Isso me chamou a atenção de onde o anjo da igreja de Filadélfia tirou força. Da palavra de Deus, do guardar a palavra de Deus e confessar o nome de Jesus em qualquer situação. Jesus fala aqui em Lucas 46 uma coisa interessante. Ele fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Algumas traduções são mais fortes, diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Ou seja, não obedecem os meus mandamentos. Então, quando você está fraco, busque força na oração e na palavra de Deus. Quando você está fraco, se sinta forte, porque aquele que pode todas as coisas está contigo, e você não depende de você mesmo e das suas forças, porque senão, o salmista disse, Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Nem todo pecado que achamos que cometemos é pecado. Eu vejo irmãos que às vezes não vêm no grupo de ceia, mas por que você não foi, não? Porque meu filho me perturbou, deu uns tapas nele, eu fiquei com raiva, então eu não vou lá. Por causa disso? Então tá, todo mês ele vai te perturbar e você nunca mais vai tomar ceia. Quem aqui não enfrenta problema com o patrão? Existem patrões que são verdadeiros pais, mas existem aqueles que são desonestos. E a Bíblia manda, o próprio Pedro mesmo fala que a gente obedecer, como se estivesse obedecendo a Deus. Aí teve um desatrito, ó, quero que você faça esse serviço assim. Mas eu acho que assim é melhor. Você às vezes está dizendo o jeito certo, mas ele é teu chefe, faz do jeito dele. Aí você faz aquele serviço com raiva, dá tudo errado, aí depois chega a ceia, não vou tomar ceia, porque eu briguei com o meu patrão. Ó, todo mês, na véspera da ceia, você vai ter problema. Então, sinta a sua fraqueza, sinta a dependência de Deus, suporte. Paulo fala que ele tinha prazer nas injúrias. Quantas vezes a gente não suporta injúria, irmão? É o que mais está acontecendo. Isso aí não é só lá fora, não. Dentro da casa de Deus tem injúria. Às vezes a gente lê aqui também o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, né? E nós pensamos que isso está lá fora. Se não vigiarmos, isso está dentro da casa de Deus, isso está dentro do nosso lar, isso está no nosso convívio. Sinta a sua fraqueza, que você sentindo a sua fraqueza, você vai enxergar todas essas coisas. Porque quando a gente se sente muito forte, a gente só enxerga o erro do pecado dos outros. O nosso não. Jesus. Isso é muito sério. Glória a Deus. Guardar a palavra e não negar o nome. Sobre negar, podemos ler Mateus 10, 32 e 33. Mateus 10, desculpa. Versículo 32 e 33. E existem muitas formas de se negar o Senhor, tá? Pouco tempo faz, por algumas vezes, agora graças a Deus o irmão parou com isso, ele trabalha no determinado comércio. Eu cheguei, o chefe dele do lado, os companheiros no balcão, tudo atendendo, era uma farmácia. Pode ser, irmão, ele olhou para o chefe. Tudo bem. Jesus disse
disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. O anjo da igreja de Filadélfia enfrentava, sabe quem? Os da sinagoga de Satanás, aqueles falsos judeus. E hoje nós enfrentamos os falsos irmãos, os falsos pastores, os falsos líderes, as falsas denominações e o falso evangelho. Mas ele não negou o nome de Jesus. Oh, glória! Jesus diz aqui, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E ele cumpriu esta palavra nos fazendo ver que o que ele fala, ele começa dizendo assim, é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz que é santo, que é verdadeiro. Então ele é verdadeiro. Ele ensinou isso e aqui ele reconheceu isso na vida daquele servo, daquele anjo, daquele pastor e daquela igreja. Então, qual a forma de se negar a Jesus? Existem várias. O simples fato de que o vizinho não saber que você é crente, você está negando o nome de Jesus. Você não está confessando ele diante dos homens. Seu patrão sabe que você é crente, você já falou de Jesus para ele, graças a Deus. Por onde eu trabalhei, eu preguei. Fábio Ramo Linhares foi evangelista, ganhando ele para Jesus dentro da companhia. Antônio Eloy, lembra quando a gente fazia lá no SCP2? O Edson Cerqueira, Edivardo, ganhamos vários companheiros de trabalho. Na Cruz Vermelha, onde eu trabalhei, eu falava de Jesus para o meu chefe. Eu aproveitei a deixa que ele deu. Ele perguntou assim, sobre além de enfermagem, quais as formações que as pessoas tinham. Aí um disse assim, ele é pastor, o pastor Iago então você fez teologia? Eu falei sim. Então ela já sabia quem eu era, eu aproveitei toda vez que a porta abriu, Jesus neles. Ganhei almas para Jesus. Glória! Aleluia! Então nós não podemos negar o nome de Jesus. Eu morava numa república no aterrado, onde tinha uns 10 ou 15 quartos e só eu de frente. Depois que veio um novo convertido. E eu lavava a minha roupa no baldinho, perto do tanque, e o pessoal lá juntava e 3, 5, 10, aquele joguinho que tem um nome feio. E eu ficava, o assunto rolava, me puxava para dentro do papo, eu, ok. Deixava, conversava com eles, o diabo querendo usar um para me escarnecer. Que crente mais engraçado, aí usou todo mundo. Falei, engraçado por quê? Nós estamos conversando aqui sobre diversos assuntos e você, como crente participando, antes de você passou com um crente aqui, bom dia, boa noite, não parava para falar um A com a gente aqui. Eu falei, vem cá, qual que é o meu quarto? É aquele ali. Eu falei, tá bom, se eu chegar cansado, quiser fazer com um café, esquecer a minha leiteira lá no fogo e pegar fogo no meu quarto, quem vai me socorrer? Nós. Eu falei, e vocês são crentes? Aí o Deus já começou a mudar. Eu preciso de vocês. O que eu participei, falei, que vocês acham que eu não deveria ter falado? Sobre orgia, sobre noitada, sobre droga. Eu falei, qual dia que eu fui na noite noturna com vocês? Qual dia que eu fumei droga com vocês? Qual o dia que eu fui procurar mulher na rua com vocês? Nunca foi. Eu falei assim, então, eu simplesmente fui educado pelo assunto que vocês sabem falar. Eu ouvi vocês. Agora, quando eu quiser falar do meu assunto, eu quero que vocês também me ouçam. Aí um já falou assim, nossa, esse camarada é inteligente, rapaz. Pô, ele está certo, cara. A partir dali, irmão, eu chegava, eles estavam jogando para que o irmão João chegou. Estava fumando maconha, histórias para falar que o irmão João chegou. Alguns foram para a igreja, outros não. Mas passaram a me respeitar sem que eu falasse.
Simplesmente por educação, simplesmente por mostrar para eles que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, por não negar o nome de Jesus. Porque, veja bem, se eu não ouço o assunto deles, eles vão querer me ouvir quando eu quiser falar de Jesus para eles. Diálogo é falar, ouvir, falar, ouvir. Se eu só falo e não ouço, ninguém vai me dar atenção. Então, cuidado, porque existem vários modos de se negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que eles venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha só. Saibam que eu te amo. Então eles vão adorar a quem? Jesus através dele, não um anjo. Nós precisamos tomar cuidado com uma coisa que são 3 palavrinhas só: ego. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas para se mostrar que sabe? Quantas vezes a gente quer a honra para nós? Deus diz: a minha glória não dou a outro, nem o meu louvor à imagem do escultura. Se aqueles eram da sinagoga de Satanás, eles estavam lá dentro da igreja, presta bem atenção nisso. E o pastor tinha pouca força. Imagina como ele deve ter sofrido no combate com aqueles. Não negou o nome de Jesus diante deles e guardou a palavra. Quantas das vezes ele refutou, português isso, rejeitou os falsos ensinamentos deles. E por que eles estavam lá dentro? Nós não estamos isentos, irmão, desses falsos não, que possam entrar, porque ainda tem uma profecia aqui contra um desses que estava vindo aqui para observar, para colher informações. E sabe qual é a oração que eu faço? Quando ele entrar ali, o Espírito Santo pegar ele aqui dentro, ele vê a presença de Deus no nosso nome. Glória! E vê que a nossa preocupação é com o céu, é com o reino de Deus. Vê que aqui se glorifica o nome de Jesus, que se prega a palavra de Deus com o propósito de exortar, edificar, consolar a igreja, com o propósito da salvação, da cura e da libertação, né? Cura dos enfermos, libertação dos oprimidos e dos possessos de espírito maligno. Porque tem diferença entre opressão e possessão. Tem pessoa que é oprimido. A Bíblia diz que Jesus foi oprimido por nossos pecados. Meu Deus. Então essas pessoas, quando entrarem aqui, vamos abraçar, até que nós saibamos quem é. Vamos mostrar para ele que o amor de Deus está aqui. Sabe o que vai acontecer? Farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, que adorem prostrados aos teus pés. Eles vão reconhecer. É aquela história do Salmo 23. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você convida o seu inimigo? Você convida o seu inimigo para estar na tua casa? Para comer com ele? Não. Sabe o que aconteceu ali? Não é que Deus vai pensar, a gente ia humilhar eles, não. Deus vai quebrar aquela barreira, aquela separação. Deus vai mudar a maneira deles nos enxergar e também de nós enxergarmos a Ele. Entendeu? Então Deus vai reconciliar. E eles vão adorar a Deus, a Jesus, prostrados aos pés. Ou seja, eles vão sentir que eles são menores do que nós. O passo de serem grandes, entra aqui com aquele narigão. Uma vez um pastor falou uma história legal. Ele disse que um seminarista foi pregar e os professores de teologia dele, tudo sentados, era um teste, uma prova para ele. Aí quando chamou o nome, vamos ouvir o seminarista fulano. Tudo lindão, tudo lindão. Aí abriu o testamento desse tamanho aqui, sermão grandão, anotou tudo, se enrolou tudo, não conseguiu falar nada, saiu de lá todo envergonhado e desceu murcho, triste,
cabisbaixo. Aí tinha uma irmã velhinha, da cabeça branquinha. Ela chamou ele, meu filho, vem cá. Se você tivesse subido do jeito que você desceu, oh glória! Você teria tido êxito na sua mensagem. Glórias a Deus, Deus seja engrandecido por isso. Agora aqui, irmãos, tem um versículo que quebra totalmente aqueles que são pós-tribulacionistas. Irmãos, vocês não sabem que existem duas correntes teológicas a respeito da volta de Jesus. Eu sou pré-tribulacionista e creio que todos nós aqui somos. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas tem pregadores famosos aí que pregam que a igreja passará pela grande tribulação. E se esquece de que quando Jesus fala sobre o sermão profético, está em Mateus 24, 25, ele fala também em Lucas. E em Lucas, ele conta as mesmas coisas, quase todas que ele conta em Mateus. Aí ele fala assim, ó, vigiai e orai, para que vós sejais achados dignos de evitar todas essas coisas. Então, a igreja não vai passar, porque está falando dos guardas, da ira de Deus sobre o mundo. E aqui Jesus fala, ó, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, não é sobre algumas pessoas, para tentar os habitantes da terra. Aqui é uma ênfase direta à grande tribulação. Então, se nós guardarmos a palavra, ó, eles guardaram a palavra, não negaram o nome de Jesus, e em recompensa, porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te livrarei da hora da tentação, que virá sobre todo o mundo. Que tentação que é essa? Se nós já somos tentados todo dia aqui, a toda hora. Que tentação é essa? Que nós somos tentados muitas das vezes até a pecar, errar, fazer, pensar. Paulo fala assim, daqueles que fazem a vontade dos pensamentos. Cuidado com isso. Nem todo pensamento é de Deus. Nós temos que parar, analisar. Por que eu estou pensando nisso? E esse versículo joga totalmente por terra. Esse versículo de Lucas, muitas outras outras, né? Porque quantos anos durará a ceia das bodas do Cordeiro? 7. E quantos anos durará a tribulação? 7. Enquanto nós estivermos gozando a boda do Cordeiro, aqui na terra 3 anos e meio de falsa paz, né? O povo está aí pregando aí esses não evangélicos, esses que gostam de falar contra a igreja, contra o evangelho, querem a libertação da terra. Ó, a minha Bíblia diz que essa terra que hoje vemos, que ele fala, está reservada para ser provada pelo fogo. Haverá um novo céu e uma nova terra. Eles estão pregando aí Era e Aquário, cuidado com isso. Estão pregando aí a libertação da terra. Estão dizendo até que Miguel está combatendo por nós aqui. E tem uma denominação, não vou citar nome, que afirma que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Como pode ser isso? É muito sério. Então nós temos que estar atentos a tudo que a gente ouve. E esse povo está dizendo aí que a terra será libertada. A libertação do povo de Deus não é nesta terra. Nós vamos habitar um novo céu e uma nova terra. Amém. A igreja voltará com o Senhor Jesus, sim, para governar 1000 anos, no milênio. A igreja estará com o Senhor Jesus Cristo aqui, no milênio. Aí depois disso, o que vai acontecer? O céu vai ser enrolado. Jesus fala até que antes que as estrelas cairão do céu. E quando ele fala de tribulação na Bíblia, temos que tomar muito cuidado. Porque ele fala da grande tribulação e de uma tribulação que já se cumpriu no ano 70. Ele fala, quando vocês virem Jerusalém rodeada, sabei que é chegada a sua desolação. Quem estiver no campo não volta, quem estiver no telhado não desça. Ai das grávidas naquele dia. E rogai a Deus para que a vossa fuga não ocorra de inverno.
quando virdes Jerusalém rodeado, e sereis dispersos para todas as nações. No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e expulsou todo mundo. Todo mundo. Então, isto, parte dessa profecia, já se cumpriu no ano 70. Mas ele diz que isso é só o princípio das dores. Princípio das dores. E não sabemos a hora em que ele há de vir. Por isso que nós temos que fazer o quê? Guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Se nós fizermos essas duas coisas, irmão, olha, por amor à palavra de Deus. Mas por quê? A palavra de Deus nos ensina como devemos agir, nos comportar, falar. É a nossa regra de fé e de conduta. E o nome de Jesus? Ele tem todo o poder no céu e na terra. Paulo fala que ele ressuscitou para a nossa justificação. Hoje Deus não enxerga mais dois povos, judeu e gentio. Todos somos unidos em um povo só. Dos dois, Paulo fala, Deus fez um. E os que são da fé são filhos de Abraão. E as promessas foi dada a Abraão e a todas as nações da terra que seriam benditas nele. E nós estamos incluídos ali, desde que guardemos a palavra de Deus. Por quê? Lâmpada, o evangelista citou este versículo aqui no domingo passado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, é ela que nos santifica. João 17, Jesus orando pelos discípulos, ele fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quer ser mais santo? Quer ter mais força? Glória. Oh, glória. Quer ouvir benditos de meu Pai? Oh, é a palavra de Deus. Não quer passar pela grande tribulação? Desculpa. Esse capítulo, ele é muito rico. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui tem uma coisa muito importante, muito interessante. Ele disse isso para quem? No anjo da igreja de Filadélfia. Guarda o que tens. O que ele tinha? Ele tinha pouca força. O que ele tinha que guardar, irmão? A pouca fé que ele tinha. Para que ninguém tome a tua coroa. Olha, em Apocalipse 22:12, Jesus fala: eis que venho perto, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, eu enxergo galardão uma coisa, e coroa uma coisa mais excelente. Aqui ele fala da coroa, mas qual tipo de coroa? Eu separei aqui 4 tipos de coroa, e a quarta é repetida 2 vezes. Bom, para que ele recebesse essa coroa, ele tinha que guardar o que ele tinha. Ele tinha pouca fé, mas tinha temor de Deus e não negava o nome de Jesus. Então ele tinha que permanecer neste propósito para que ele não perdesse a sua coroa. Agora eu te pergunto, você está atrás de galardão ou de coroa? Galardão pelas obras. Essas obras não é dar esmola, isso depende de qualquer um. Se o mendigo tem fome, eu também tenho. Precisa de um casaco, eu também preciso. Sente frio, eu também sinto. Então, amai o próximo como a ti mesmo. Qual é esta obra? É muito forte isso. Tem a coroa da justiça, segundo Timóteo 4:6-8. E todas essas coroas têm um preço para ser pago, para que a gente possa receber essa coroa. Paulo aqui pagou um preço muito alto, irmão.
Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca das diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, nós amamos muitas das vezes Jesus pelo que ele pode fazer, porque ele me problema, ele me dá a solução, cura as minhas enfermidades, eu quero uma promoção no meu trabalho. Mas será que nós amamos aquilo de Jesus? A coroa da justiça vai dada para os que amam a sua vinda. Mas guarda o que Paulo passou. Quando ele fala combati o bom combate, em uma outra das suas cartas, ele fala das suas prisões, ele fala dos castigos que ele recebeu, ele foi injustiçado, tentaram matar ele várias vezes, foi caluniado, mas ele pagou o preço, combatia, ele guardava as coisas que estavam diante dele, e se esqueceu do que estavam para trás. Ele, como um bom atleta de Cristo, correu não por uma coroa corruptível como o atleta, mas por uma incorruptível. E aqui ele fala que é a coroa da justiça. Ele não buscou justiça com as próprias mãos. Ele sofreu muito. Se você for analisar o que Paulo passou, está tudo atrás desse combate que ele bateu. Enfrentou os epicureus, os sábios, enfrentou os judeus, os sacerdotes, foi parar diante de César, recebeu a coroa da justiça. Então, se você busca a coroa da justiça, combata o bom combate e ame a vinda do Senhor. Todo mês participamos da Santa Ceia e nos esquecemos. Toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a sua morte até que vem. Então nós estamos dizendo, Senhor, estou aqui te esperando. Glória a Deus. Não quero ficar aqui não. Aleluia. Se o Senhor vier, me leva. Se eu morrer antes, me recebe lá no paraíso que o Senhor inaugurou lá na cruz. E o primeiro a entrar lá foi um ladrão. Oh, glória a Deus. Então temos a coroa da justiça. Temos também, eu anotei aqui, a coroa de glória. 1 Pedro 5, versículo 4. Está logo atrás aqui. 1 Pedro 5, versículo 4. Esse capítulo 5 de 1 Pedro é um pouco polêmico, sabe? Ele diz aqui, semelhante. E quando aparecer. 1 Pedro 5, 4. 5, 4. Isso. E quando aparecer. Porque todo aquele que é nascido, estou olhando João, desculpa, por isso que eu estou achando errado aqui. Estou ligado no tempo. Está projetado lá. E quando aparecer o sumo pastor, alcançará a incorruptível coroa de glória. Para quem que ele disse isso? Para os presbíteros que apacentavam o rebanho de Deus. Ele disse: apacentai o rebanho de Deus com temor, não por obrigação, mas voluntariamente, e não com torpe ganância. E Lutero foi mais longe. Aqui ele fala, não se assenhorando do rebanho. Lutero fala, não tomando posse do rebanho ou da herdade de Deus, e não obtendo lucros vergonhosos à custa do rebanho. Aí depois ele vem e fala isso aqui: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis, vocês presbíteros que são fiéis, os pastores, porque pastoreava as igrejas, a igreja primitiva, os pastores eram os presbíteros. Paulo manda Tito estabelecer presbítero em todas as igrejas. E Pedro inicia falando, é os presbíteros que apacentam. Quem apacenta é pastor. A incorruptível coroa de glória. Quer a coroa de glória? Seja fiel. Seja fiel ao seu líder, seja fiel à sua escala.
pregação lá no bairro, tem pouco crente. Evangelismo. Fala de Jesus. Às vezes a gente põe Deus como nosso empregado. Senhor, manda as almas. Jesus disse que é para ir, para todo mundo buscar. Senhor, vai lá no hospital e cura ele, velho. Eu tenho que ir. Bem-vindo, bendito de meu Pai. Estive enfermo e foste me visitar. E a gente manda Deus ir. Depois a gente quer receber coroa. Eu acho que nem galardão nós vamos receber. Então, para receber a incorruptível coroa de glória, temos que ser fiel. Nós, cordeiros, líderes de departamentos, né? Por menor que seja a sua responsabilidade, ou a congregação, ou a igreja, por mais dificuldade que tenha, seja fiel. Porque um produz 30, o outro 60, o outro 100. Quem sabe você produz 30? Amém. Glórias a Deus. Mas não manda Deus ir lá, não. Vai lá você. A gente tem esse costume na hora, tá vendo? Ah, Senhor, o meu vizinho é crente, fala com ele. Os anjos queriam esse privilégio. Deus deu para a gente. E nós vamos mandar Deus ir? Meu Deus, misericórdia de nós. Paulo também fala de outra vez da coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 16 a 27. Dá tempo de ler. 1 Coríntios 9, 16 a 27. Então, são os vários tipos de coroa, tá? São os vários tipos de coroa. Deixa eu ver se eu acho o versículo que eu quero, que a gente não deu o tempo todo para não passar o tempo. Oi? Está na tela. Porque se anuncia o Evangelho, não, eu queria procurar um versículo que fala da coroa, né? Que ele fala que ele combateu o bom combate, né? Está aqui, não é isso que ele fala aqui? 25. Isso. Pois e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Estou falando do atleta cristão, tá? Que corre no estádio por uma corruptível. Nós, porém, por uma incorruptível. Então nós temos que fazer o quê? Correr a missão, o propósito que nos foi ordenado por Deus. Então nós temos a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa incorruptível. E tem uma outra coroa aqui da justiça. Nós falamos da coroa da justiça. A vida ainda não. Não? Não. Então está aqui, ó. Olha aí que eu vou chegar nela. A justiça foi a primeira. Foi em Timóteo que eu li. A de glória foi Pedro, incorruptível Paulo. E a da vida, Tiago 1:12. Eu separei essas quatro. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória. Quer a coroa da vida? Glória a Deus. Sofre tentação. Sofrer tentação não é ser tentado, não. Tentado nós somos a todo tempo. Tentado nós somos a todo tempo. Sofrer aqui significa suportar, resistir, não se arrender. Arrender é italiano, né, pastor? Não se render, não se entregar, é suportar a tentação. Glória. Tem esse que fala aprovação. E tem a outra coroa da vida, Apocalipse 2:10. Está aqui, atrás aqui. Eu disse para a igreja de Esmina. Quem tem ouvido versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Por muito tempo eu interpretei errado este versículo. Ser fiel até a morte. Contou com 68 anos, meu avô viveu 97. Digamos que eu vivo 97, então eu vou ser fiel até o meu último dia de vida. Não é isso que ele está falando, não. Ser fiel até se for preciso morrer. Ser fiel até se for preciso morrer. Aí que entra lá, ó. Não negar o nome, não negar. Ser fiel até a morte. Ou seja, até se a tua vida estiver em jogo, até se quiserem te matar, até se te obrigarem a negar, você tem que ser fiel. Morre, mas morre fiel. É isso que está falando aqui. Então, para ter essa coroa da vida, nós vimos aqui, ó, estão enfrentando o mesmo problema da igreja, que é a igreja de Esmirna. Lá é onde estava o trono de Satanás. O pastor já pregou sobre isso. Ele não ficou contente, não. De Esmirna até Filadélfia, acho que 89 quilômetros, um pouco mais longe do que, acho que 89 ou 100 e qualquer coisa de quilômetros. Eles saíram dali e foram lá em Então, eles estão por toda parte, mas há poder no sangue de Jesus, e o mesmo Deus que transformou a nossa vida, que abriu os nossos olhos, abrirão os olhos deles. Então, irmãos, escolha uma dessas coroas. Vai escolher a da alegria de coisa. Tudo na obra de Deus, tudo com Deus tem um preço. Com Deus é assim, ó, toma lá, me dá cá. Que isso? Deus é Deus de vergonha? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, o 18 diz, quem crê nele, não será condenado. Mas quem não crê, já está. Então, toma lá. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se não for, vai ser aliviado? Toma lá. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então não basta ir a ele, tem que tomar o jugo. Ouvi muitas vezes dizer que jugo é canga, aquele aparelho que liga dois bois para eles caminharem juntos. Então temos que caminhar com Jesus. Então tudo tem um preço. A salvação é de graça, mas ela custa. Amém? É o preço da fidelidade, é o preço da perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Deus abençoe o pastor Joab. Entendemos ou não? Tanta coisa boa, é? Glória a Jesus. Valeu ou não valeu a pena? Deixar o nosso fugir, a nossa caminha, depois do dia chuvoso? Glória a Jesus. Sabe o que eu estava pensando ali? É tanta coroa que a gente vai receber, né? Aleluia, muita coroa. E sabe, Jesus vai fazer uma única assim, aí colocar essa, uma pedrinha, porque fala das pedras, né? Essa pedra aqui é a coroa da vida, essa outra pedra é a coroa da justiça. Então, quanto mais a mais servir, mais pedra vai ter. Aleluia. Vai receber uma coroa recheada. Glória ao nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus.